É uma alegria poder estar juntos nessa noite para adorar o nosso Deus. Já oramos a Ele, entregamos a Ele os nossos louvores e nesse momento nós iremos abrir os nossos ouvidos para a palavra do Senhor. Você que está nos ouvindo, certamente tem ouvido tantas notícias ruins esses últimos dias e nós precisamos voltar os nossos ouvidos para o nosso Deus, para o que o nosso Deus tem a falar. E eu tenho certeza que nessa noite, se você atentar para a palavra do Senhor e deixar essa palavra entrar no teu coração, você vai sair desse culto de forma diferente nessa noite. Então, abra sua Bíblia comigo, lá no Salmos de número 121, Salmos de número 121, nós iremos fazer a leitura desse Salmo. Se você tem uma Bíblia, você acompanha, se não tem, você pode acompanhar também aí na tela, será transmitida para você, Salmos de número 121. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar mais uma vez, invocando ao Espírito Santo de Deus que nos ajude na compreensão da palavra. Meu Deus, te pedimos nessa noite, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a ouvir a Tua voz. Derrama, Deus, do Teu consolo, do Teu conforto e da Tua direção nos corações nessa noite. Tu sabes, Senhor, que ultimamente temos sido bombardeados, Senhor, com tantas informações que nos deixam inseguros, e nós te pedimos nessa noite que o Senhor nos fale através da Tua palavra, que seja o que está dito aqui na Bíblia Sagrada, a falar aos nossos corações, a nos trazer orientação e consolo. Assim eu te peço e sei, meu Deus, que o Senhor irá fazer, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém, amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem nessa noite é a proteção que nunca nos abandona. Nessa noite iremos ouvir acerca da proteção que está constantemente sobre as nossas vidas, que não nos abandona. Lá em Calumbi, no interior de São Vicente Ferre, em Pernambuco, nós temos uma congregação e é interessante notar a maneira como aqueles irmãos todos os domingos se mobilizam e estão com o coração desejosos de estarem juntos. Agora, nesse período que nós estamos vivendo, isso está acontecendo com um certo distanciamento por conta desse momento que nós estamos passando, mas há um desejo caloroso no coração daqueles irmãos, estarem juntos, reunidos no domingo para cultuar ao Senhor. Alguns daqueles irmãos vêm de muito longe, alguns daqueles irmãos vêm a pé, antigamente, hoje não, mas antigamente eles andavam a pé na escuridão da noite, e vinham ali andando para a congregação a fim de adorar a Deus e se juntar com seus irmãos e cultuarem com seus irmãos. Quando saíam de casa, muitos deles pensavam nos riscos que correriam no decorrer da caminhada. O risco de um acidente por estarem andando à noite, o risco de um ladrão assaltá-los durante a caminhada. Irmãos, contudo, embora esses riscos fossem uma ameaça para a vida daqueles irmãos, e ainda é uma ameaça para algum deles que saem dos seus lares para irem para a congregação cultuar ao Senhor, aqueles irmãos, quando chegavam lá em segurança e voltavam para a sua casa em segurança, aqueles irmãos viam nitidamente, claramente na experiência que tinham, o cuidado do Senhor. Eles olhavam para a caminhada que fizeram e sabiam que Deus em todo momento estava a protegê-los e a guardá-los, de maneira que eles chegavam na congregação e ali cultuavam a Deus e voltavam para casa com uma experiência profunda, tanto do culto como da caminhada que faziam. Meus queridos irmãos, todos nós estamos numa longa peregrinação até a congregação celestial.
nós também estamos numa peregrinação, numa caminhada em direção ao céu. Nós almejamos estar na presença corpórea do nosso Senhor Jesus Cristo. Cantamos a Ele nessa noite, exaltamos o nome dEle nessa noite, mas o anseio mais profundo do nosso coração é estar presente com o nosso Senhor que ressuscitou e que estará conosco eternamente. Adorar ao nosso Senhor face a face é o que o Filho de Deus quer, é o que nós queremos. E para que chegamos então até esse grande dia do encontro, nós precisamos percorrer uma caminhada até o céu. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: essa caminhada até o céu, até lá, até chegarmos no céu, nós teremos muitas dificuldades. Teremos que enfrentar aqui algumas lutas que estarão machucando o nosso coração. Algumas que quererão fazer a gente parar, a gente não prosseguir na caminhada. Aparecerá doença, aparecerá tristeza, aparecerá incredulidade, tentações e perseguições, morte. Irmãos, tudo isso faz parte dessa caminhada, porque estamos aqui nesse mundo como que de passagem, em direção ao céu, em direção à nossa congregação, a congregação celestial, onde estaremos face a face com o nosso Senhor. Meu querido irmão, nós precisamos nos lembrar disso, que durante essa caminhada teremos que enfrentar as dificuldades, mas Deus, Ele nos garante que chegaremos seguros até a sua glória. Deus nos garante que chegaremos lá, sabe por quê? Porque quem tem Deus por guarda não teme as dificuldades da caminhada até o céu. Quem é protegido por Deus, quem está debaixo das mãos do Senhor, não teme as dificuldades e adversidades que se levantarão no decorrer da caminhada. Tudo isso que nós temos visto agora nesse momento, que não só o Brasil e não só João Pessoa, mas o mundo está passando, irmãos, é uma prova para os nossos corações de que temos um Deus que protege a nossa vida, do Deus que está conosco, do Deus que não nos desampara. Ele é a proteção que nunca nos abandona. E o Salmo 121, ele canta essa verdade, porque o Salmo 121 é um louvor que os peregrinos faziam em direção a Jerusalém. Esse salmo, ele é categorizado como salmo de peregrinação. Por que salmo de peregrinação? Porque todas as vezes que o povo ia em direção a Jerusalém para adorar ao Senhor, os peregrinos iam cantando esse salmo, lembrando que durante a caminhada é Deus quem os protege, que durante a caminhada é Deus quem os livra do mal, e que uma vez que Deus os guarda, eles não têm o que temer, porque Deus vai garantir a chegada em segurança até Jerusalém. Lá em Êxodo capítulo 23, versículo 17, a palavra do Senhor nos mostra que era uma ordem dada por Deus ao seu povo, de que 3 vezes ao ano o povo deveria ir então até o templo do Senhor, adorar ao Senhor, oferecer seus sacrifícios ao Senhor. E durante essa caminhada então até o templo, o povo ia prestando culto ao Senhor, adorando a Deus e cantando ao Senhor a proteção dele sobre suas vidas. Diz assim o texto lá de Êxodo 23, 17: 3 vezes por ano todo homem deve comparecer diante do Senhor Deus. Do Senhor Deus. Esse salmo é uma parábola da nossa vida, porque nós estamos como cristãos peregrinando, estamos caminhando em direção a Jerusalém celestial. Estamos em viagem a Jerusalém celestial e precisamos estar seguros de que Deus está a nos proteger, de que nós não estamos indo desprotegidos, inseguros, mas estamos indo com segurança e firmeza até o céu. Ao fim de uma viagem segura, o povo de Israel testemunhava, irmãos, a segurança de Deus sobre as suas vidas. Ao fim da viagem, ao chegarem em casa novamente, depois de terem ido a Jerusalém e voltava, o povo podia testemunhar e dizer: o meu Deus me guardou, o nosso Deus nos guarda.
Os peregrinos tinham que enfrentar muitas dificuldades, porque a caminhada até Jerusalém não era fácil. E o que esse salmo nos mostra, irmãos, mostra aqui que não era uma caminhada simples, era uma caminhada cheia de dificuldades. Primeiramente, diz aqui o texto que havia montes na caminhada. No versículo de número 1, o salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes. O que é que o salmista está dizendo aqui? Senhor, quando eu vejo os montes que estão diante de mim, quando eu vejo a escalada que eu vou precisar fazer para chegar em Jerusalém, ele está contemplando aqui os montes como as dificuldades, ou como uma dificuldade que ele vai precisar encarar até chegar a Jerusalém. Além disso, o cansaço poderia fazer os pés do peregrino escorregar. No versículo 3 ele lembra: Ele, Deus, não permitirá que os seus pés vacilem, que os seus pés escorreguem. O salmista está dizendo: o Deus que me leva a Jerusalém é o Deus que me faz vencer os obstáculos dos montes, é o Deus também que cuida dos meus pés, para que eu não escorregue, caia e me machuque. O sol no dia e a lua na noite também preocupava. Era uma peregrinação, irmãos, feita durante o dia e feita durante a noite. Durante o dia estava o sol causticante e à noite a escuridão, onde os animais selvagens se levantavam para atacar. Mas aí o salmista diz assim no versículo 6: de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Por quê? Porque Deus está a proteger os peregrinos. Deus está a proteger aqueles que estão caminhando em direção a Jerusalém celestial. Todos os males que estavam no caminho, ladrões, armadilhas, emboscadas, nada disso tiraria o seu povo, o povo de Deus, da caminhada. Por isso que ele diz no versículo 7: o Senhor guardará você de todo mal. Vocês estão entendendo por que esse salmo era cantado? Porque esse salmo lembrava ao peregrino de que durante a caminhada nem o mal iria ter condições de fazê-lo parar, porque Deus estaria a protegê-lo, porque Deus levaria ao fim, Deus faria com que a caminhada fosse bem sucedida. Irmãos, Deus está nos guardando em meio a todos os males que nós temos enfrentado na caminhada. Eu não sei como está o seu percurso, a sua caminhada, mas eu posso lhe garantir nessa noite que Deus está com você, e de que Ele não te abandonou. Ele está a proteger a sua vida, Ele está a proteger a sua família. Ele nos salva, irmãos, no mal. Ele nos salva no mal e não do mal, e nós precisamos entender isso. Irmãos, ser salvo no mal é estar cercado de tantas coisas ruins, mas estar protegido. É estar, irmãos, em meio a uma pandemia onde o vírus está por todos os lados, mas um vírus que é incapaz de nos fazer parar na caminhada, porque Deus, Ele nos livra no mal. O mal nós podemos ver, o mal muitas vezes nos cerca, mas o mal não pode nos fazer parar. Estamos protegidos, irmãos, nessa pandemia, não porque o vírus não pode nos pegar, porque muitos de nós já fomos pegos. Nós estamos protegidos porque esse vírus não pode nos parar na caminhada que nós estamos fazendo em direção a Jerusalém celestial. Como alguns já chegaram à sua casa, alguns já chegaram a Jerusalém, nós estamos também nessa caminhada. Esse vírus, por mais terrível que seja, por mais dificuldades que ele venha trazer, ele não pode impedir que cheguemos, irmãos, à glória do nosso Senhor. Ele não pode frustrar a nossa caminhada até os céus. Lembre-se disso, meu irmão. Quem é protegido por Deus não tem o que temer nas adversidades da caminhada até o céu. Você e eu não temos o que temer, porque, como a palavra aqui do Senhor nos mostra, Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso guarda, é Ele quem nos protege e nós não temos o que temer. Mas e se o vírus nos tocar? E se o vírus nos levar, como eu sei que essa voz tem ecoado no coração de muitos de vocês, eu quero lhe dizer, você está guardado por Deus, porque se o vírus lhe levar, eu quero dizer que Ele só vai colocar você no seu destino, Ele não vai tirar você do seu destino, e nós precisamos ter a confiança de que o nosso Deus é quem tem nos guardado. Eu sei que
alguns de vocês passam horas e horas, dias e dias, observando notícias, ouvindo notícias sensacionalistas que amedrontam o coração, que fazem vocês duvidarem até do Deus a quem vocês servem, com medo de que Deus venha tirar vocês desse mundo e lançar vocês em qualquer outro lugar. Mas eu quero lhe dizer que Deus é o Deus que garante a chegada a Jerusalém celestial. É Ele quem está com os peregrinos, é Ele quem está com a sua igreja, nos guiando e nos levando então para o lugar que Ele assim preparou para cada um de nós. Meus irmãos, vejamos aqui algumas coisas que precisamos entender nesse texto, em meio às adversidades da caminhada, adversidades e lutas que precisamos encarar até chegarmos a Jerusalém. Primeiramente, nas adversidades da caminhada, Deus, Ele provê o socorro. É por isso que a gente não teme, é por isso que as adversidades podem se levantar, mas nós não temos o que temer, sabe por quê? Porque Deus é o Deus que provê o socorro, Ele é o nosso socorro. Ao contemplar as dificuldades dos altos montes, o salmista tinha a certeza de que Deus era o seu socorro. Ele diz assim no versículo 1 e 2: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele está dizendo, o monte é muito alto, o monte é íngreme para que eu possa subir e escalar, mas o meu Deus é o meu socorro, é o Deus que me fará transpor os montes, é o Deus que me fará andar por sobre os montes. E ele diz no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmãos, fez o céu e a terra, sabe por quê? Porque Deus tem poder ilimitado. Os montes não são capazes de parar a caminhada dos peregrinos. Os montes não são capazes de parar aqueles que estão protegidos por Deus, sabe por quê? Porque o Deus que nos protege é o Deus que cria os montes, é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus todo-poderoso que pode, no abrir dos seus lábios, fazer os montes mudarem de lugar, porque para Ele não há impossível. O seu Deus e o nosso Deus é poderoso e Ele tem estado conosco, por isso que não tememos, por mais terrível que seja a adversidade, por mais terrível que seja a situação que temos contemplado, por mais terrível que sejam as notícias que têm todos os dias bombardeado o nosso coração, nós temos o Deus que no abrir dos seus lábios, Ele pode tirar os montes do lugar. É por isso que o salmista diz, de onde me virá o socorro? Eu olho para os montes, eu olho para as dificuldades, mas de onde me virá o socorro? Ele diz, o meu socorro vem do Deus que criou os céus e a terra. Os montes que temos diante de nós não são maiores do que o nosso Deus, não é mesmo? O que são as dificuldades? O que é o desemprego? O que é a enfermidade para o nosso Deus? Nosso Deus ressuscitou, irmãos, Lázaro. O nosso Deus ressuscitou da sepultura. Meus irmãos, não fraquejem ao pé do monte. Talvez você esteja ao pé do monte, e quem está ao pé do monte fica a contemplar o tamanho do monte, fica a dizer, é impossível, é grande demais, eu não consigo, as minhas forças são poucas. Quem está ao pé do monte, fraqueja ao pé do monte, esquece de que tem um Deus que lhe protege na peregrinação, que tem um Deus que lhe fará chegar a Jerusalém, independente dos montes, do tamanho dos montes que apareçam no seu caminho. Não fraqueje. Talvez essa semana que passou agora você deu umas fraquejadas, porque você parou, estagnou. Você disse, não tem mais o que fazer, vou ficar aqui. Meus irmãos, as dificuldades dessa existência podem parecer intransponíveis. A enfermidade pode parecer maior do que realmente é. O medo parece que é invencível, porque toma o coração, faz o coração bater mais forte, faz com que a respiração não seja feita de forma normal, e a gente fica amedrontado pela ansiedade. Tudo isso só parece ser invencível, só parece que realmente é maior do que é, porque, irmãos, nosso Deus é maior.
o nosso Deus é maior do que tudo isso. O nosso Deus é maior do que os montes. O nosso Deus é o nosso socorro. Ele é socorro presente nas tribulações. Ele é socorro presente quando a vida, irmãos, está agitada. Quando olhamos ao nosso redor e o medo tenta nos massacrar. O nosso Deus, Ele é a fortaleza. É Ele quem nos protege. É dele que vem o socorro que necessitamos nesses momentos. Com a voz dele, Ele cura. Você crê que Ele cura? Ele cura. Irmãos, com a voz dele, Ele espanta o medo do coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Busque o socorro de Deus. Pare de medir o tamanho do monte. Pare de olhar para o monte e dizer, é alto demais, é íngreme demais. Quando a gente faz as visitações a alguns irmãos que estão enfrentando lutas, é notório como os irmãos normalmente eles focam no problema e colocam Deus de lado do problema e ficam então ali descrevendo o seu problema. É grande, não tem mais jeito, as minhas forças são poucas, agora é o fim. Eles conseguem descrever tudo que estão passando nos mínimos detalhes, e são nessas horas que o coração então coloca de lado Deus e o medo e o pavor chega. Deixa eu lhe dizer uma coisa, pare de descrever o tamanho do monte. Olhe para o Deus que é maior do que os montes. Olhe para o Deus que te faz saltar por sobre os montes. Esse é o Deus a que nós servimos. Esse é o Deus que nos levará a Jerusalém celestial. Ele nos protegerá até lá. Nós não estamos desprotegidos. O nosso Senhor está conosco. Ele está com você e Ele levará você até o destino que Ele estabeleceu para você. Embora muitas vezes, irmãos, o caminho seja bem estreitinho, né? O caminho é bem estreito. A palavra do Senhor diz que o caminho não é largo, o caminho é estreito. A gente vai passar por ele assim e vai dizer, meu Deus, poderia ser mais largo, né? Mas Deus diz, não, você tem que passar pelo caminho estreito. A porta é estreita, irmãos, até o céu. Mas busque o socorro. Deus nessa noite está à sua disposição. Está na hora de você deixar Ele entrar no seu coração, viver e se relacionar com Deus em seu coração. Quem é protegido por Deus não tem o que temer nas adversidades da caminhada até o céu. Nós não temos o que temer. Pandemia não nos deixa apavorados, porque não perderemos o céu. Pandemia não pode impedir que cheguemos ao céu, e é por isso que o nosso coração se sente protegido. É por isso que nós não temos o que temer. Somos prudentes, é óbvio, temos que ser prudentes, porque a vida também é uma dádiva do Senhor e nós precisamos ser prudentes. Mas, irmãos, Deus é quem sabe dos nossos dias, e nós não temos o que temer, porque Ele nos levará ao nosso destino. Ele nos levará de volta para a sua glória, Ele nos levará de volta para a nossa casa. Nós estamos aqui só de passagem. Irmãos, em segundo lugar, nas adversidades da caminhada, Deus manifesta o seu controle. Deus, além de prover o socorro, Deus manifesta o controle dele. Ele continua sendo soberano no controle da caminhada. Cada passo da nossa caminhada está sob o governo de Deus. Os peregrinos sabiam disso muito bem, que eles iam a Jerusalém, mas os seus passos, quem regia, quem guiava e quem controlava, era Deus. No versículo 3, observe na sua Bíblia, diz assim, versículo 3: Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Em outras palavras, ele poderia dizer o seguinte: Deus não permitirá que você escorregue na sua caminhada e quebre uma perna. Já imaginou um peregrino na caminhada com a perna quebrada? Seria um problemão, né? Numa época que não se tinha SAMU, não se tinha carro, né? O que se tinha no máximo era um jumentinho, né? E outros que tinham mais posse, um camelo, para poder levar os seus objetos, mas escorregar, quebrar uma perna, sofrer um acidente, algo terrível. Mas é interessante que no cântico aqui, o salmista se dirige a uma outra pessoa e diz assim: olha, Deus não permitirá que os seus pés vacilem. Sabe por quê? Porque Deus é quem controla cada passo da nossa caminhada.
É Deus quem controla o nosso caminhar, é Deus quem soberanamente governa cada passo que nós damos até a Jerusalém celestial. É Deus, irmãos, quem firma os nossos passos em lugar seguro. Não são poucas as pedras, não são poucos os buracos que vão aparecer na nossa caminhada, na nossa vida. Não seja ingênuo, muitos buracos vão aparecer, muitas armadilhas aparecerão diante da sua vida, mas quem é guardado por Deus se livrará de todos esses buracos, de todas essas pedras. Sabe por quê? Porque Deus controla os nossos passos, Ele não permitirá que os nossos pés vacilem. O salmista, quando escreveu o Salmo 23, o famoso Salmo do pastor e da ovelha, ele diz lá que na imagem do pastor, o pastor guia a ovelha na vereda da justiça. Você sabe o que é a vereda da justiça? É o caminho reto, é o caminho da retidão, é o caminho da santidade, é o caminho onde se vive para a glória de Deus. Meus irmãos, é Deus quem guia os nossos passos, é Deus quem faz com que o seu pé pise em lugar seguro. Não são as suas escolhas, a sua capacidade natural de escolher quem firma os teus passos, é Deus quem firma os nossos passos. Aquele que tem nossas vidas sob controle, ele não dorme nem cochila. E aí é outra imagem interessante que o salmista trabalha aqui. Ele diz do versículo 3 ao versículo 5, se repete várias vezes, por 5 vezes ele repete a palavra guardar. E aí ele diz assim, no versículo de número 3, na parte A, ele diz, na parte B: não dormitará aquele que guarda você. Observe que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Meus irmãos, é Deus quem guarda os peregrinos. E Deus não nos abandona. Deus é uma proteção que persiste, que permanece. Não é uma proteção de um momento, de uma hora. É uma proteção que vai durar eternamente sobre as nossas vidas. Ele diz aqui que o guarda de Israel não dormita. Para você entender, ele não cochila. Deus não cochila. Esses dias eu fui deixar meus filhos na escola, e depois de ter provado lá o almoço da minha esposa, né, com a barriga cheia, a gente, quando come, normalmente a gente fica com o organismo, a barriga cheia, e o organismo trabalha mais lento. É por isso que a gente dá aquela sonolência quando a gente termina de comer, porque o organismo está trabalhando ali. E aí eu comi, entrei no carro, fui para Mangabeira. Quando eu ia voltando, irmão, chegando aqui perto de um desses grandes supermercados aqui na BR, irmãos, eu fui tomado, estava com o ar-condicionado do carro ligado, e aí, de repente, fui tomado por um sono. Dei uma cochilada, irmãos, que eu acordei no acostamento, por pouco o carro não entrou na outra linha. Quando eu acordei, já estava naqueles tijolinhos fazendo... por conta de uma cochilada de, no máximo, uns 5 segundos. Irmãos, quando a gente cochila, dirigindo é um perigo. Nessa vida, Deus não cochila. No controle da nossa vida, Deus não dá uma cochilada. Pastor, e o que está acontecendo agora não é uma cochilada de Deus? Não, Deus está no controle, irmãos, do que está acontecendo, porque o guarda de Israel não cochila. Ele está a contemplar as nossas vidas, é Ele quem nos protege, Ele nunca nos abandona, Ele não cochila. Por mais que na incredulidade bata no seu coração e diga: olha, parece que Deus me deixou. Deus não deixou você, porque o guarda de Israel está com os olhos abertos a contemplar a sua vida e a minha vida. Deus, Ele não perde o controle das nossas vidas, nem por um instante, nem por 5 segundos. Nosso coração e nossas escolhas estão nas mãos dEle. Ele sabe onde desejamos chegar e nos guiará 24 horas por dia. O salmista ainda diz o seguinte, ele diz: é certo, é certo. Sabe por que ele diz é certo aqui no versículo 4?
Ele diz assim: é certo que não dormita, não cochila, nem dorme o guarda de Israel, porque é uma segurança que ele tem. É uma segurança que a fé nos dá, de que o nosso Deus não nos abandonará, de que o nosso Deus estará conosco. É certo que Ele estará na nossa companhia. É certo, irmãos, que Ele nos protegerá quando o mal nos cercar. Quando vermos tantas notícias ruins. Ontem, irmãos, foi um dia terrível. Estava conversando com minha família do interior e eles falando, né, das notícias numa cidade pequena, de 20 mil habitantes. 3 pessoas muito queridas da cidade morreram assim por conta desse Covid. E de repente um luto se estabelece na cidade. Um luto que todos sentem, né? Pessoas queridas que foram ceifadas, levadas por esse vírus maldito. Irmãos, quando o mal nos cerca, é certo de que o guarda de Israel não dorme nem cochila. É certo de que estamos na companhia dele. É certo que estamos guardados por ele. E aqueles irmãos que são levados desse mundo continuam protegidos por Deus. Sabe por quê? Porque Deus levou para o seu destino eterno. Eles não foram para outro lugar. Eles estão no seio de Abraão. Eles estão no lugar onde Paulo diz que é lucro para aqueles que chegam até lá. Para nós fica a saudade, mas para quem parte, irmãos, é estar ao lado de Deus. E é por isso que nós não nos apavoramos, porque seja aqui ou seja lá, estaremos em todo momento guardados pelo nosso Senhor. Sob a sombra de Deus precisamos descansar em meio ao sol causticante. Podemos nos refrescar debaixo da sombra dele. Ele diz aqui, né, que no versículo 5, Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. Para um peregrino, irmãos, encontrar uma sombra no deserto, caminhando em direção a Jerusalém, era uma bênção de Deus. Uma árvore que pudesse lhe dar uma boa sombra, era lugar de descanso. E aí o salmista diz, o Senhor é a sombra à sua direita, ou seja, Deus coloca o quê? A sua sombra para que você possa descansar. Ele está falando aqui não em termos literais, ele está falando aqui em termos do descanso que Deus dá durante a peregrinação. Da paz que excede todo o entendimento, quando a gente vê todo mundo desesperado e a gente está firme no Senhor. E a gente diz, não tenho o que temer, sabe por quê? Porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. O que é isso, senão a sombra do Senhor à nossa direita. Você tem se refrescado ao lado de Deus? Você tem deitado na sombra de Deus? Ou teu coração continua sob o sol causticante? Sob o sol que tem consumido a sua vida, a sua mente, seu coração, as suas emoções? Quem é protegido por Deus não tem o que temer nas adversidades da caminhada até o céu. Nós que somos filhos de Deus não temos o que temer, irmãos. Nesses dias difíceis da nossa caminhada, não temos o que temer, porque é Deus quem está conosco. Porque Deus é o nosso protetor, Ele é o guarda que nos cerca de todos os lados. Por fim, meus irmãos, nas adversidades da caminhada, nessa caminhada até o céu, Deus, Ele nos garante a proteção eterna. Vivemos dias tão inseguros, não é isso mesmo? Inseguros, não só por uma sensação de medo que esse vírus tem causado, mas por uma insegurança que é própria dessa existência. Hoje em dia, para você dormir tranquilo, você tem que pagar segurança. Inclusive, aqui a igreja também paga a segurança, porque nós precisamos ser prudentes. A gente pode dar mole para aqueles que querem fazer o mal. Irmãos, precisamos pagar para proteger os nossos bens e recursos. Essa proteção é provisória, porque ela só existe enquanto nós tivermos condições de pagar. No dia que não tiver, acabou ela. Ela vai embora, ela nos abandona. A proteção que realmente almejamos não é essa, que dura por um momento. A proteção que almejamos e que Deus nos dá, e que você que ainda não está seguro, Deus nessa noite lhe dá, é uma proteção eterna. Sabe o que significa isso? Que tem uma proteção que tem duração, que não se acaba, que não tem fim, que é para sempre, que é perpétua. Proteção sem data de validade.
Nessa vida Deus nos protege, irmãos, dos perigos da natureza, como Ele diz no versículo 6, do sol e da lua. Deus, Ele também nos guarda de todo mal, como Ele diz no versículo 7, o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma, guardará a sua vida. Podemos ver a violência e o terror à nossa volta, mas estamos seguros em Deus. Deus tem a proteção que queremos, que desejamos. Do início ao fim, na nossa caminhada, estamos guardados e guardados eternamente. E Ele termina dizendo o seguinte no versículo 8: o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Para sempre. Não se esqueça que a proteção de Deus sobre você não é só agora, durante esse período de pandemia, é uma proteção eterna. Deus, Ele nos garante a sua proteção em todos os momentos. Nos nossos momentos de dor, Ele está a nos proteger, é Ele quem nos conforta. Nos momentos de abatimento, onde a alma está triste, onde estamos emocionalmente afogados na tristeza, Deus é a nossa alegria, é Deus quem nos faz emergir, é Deus quem nos tira, irmãos, do poço da tristeza. Nos momentos de medo, é Ele o nosso refúgio e a nossa fortaleza, que nos faz inabaláveis diante do pavor que o mundo levanta. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, você está protegido, vocês estão protegidos. O mal não conseguirá parar a sua caminhada. Ele pode estar até ao seu redor, ele pode até tocar você, mas Ele não vai tirar você da caminhada que Deus estabeleceu para você. Você chegará no destino que Deus tem para a sua vida e chegará seguro, por isso que você não tem o que temer. Você chegará ao fim da caminhada que Deus estabeleceu. E eu quero lhe dizer, Ele nunca vai abandonar você, porque Ele nos diz na sua palavra, lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Observe esse texto, Mateus 28, versículo 20. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E eis que estou com você até o fim dos tempos. Meus irmãos, minhas irmãs, não temamos as dificuldades que estamos enfrentando. E não são poucas, são muitas. As dificuldades, elas não desaparecerão até o céu. É uma grande ilusão achar que por ser um crente a gente não vai ter lutas. Por ser um crente a enfermidade não vai nos tocar, vai nos tocar. Irmãos, elas se revelarão inúmeras vezes em nosso caminho. Porém nós temos o Deus que é o nosso socorro. Porém nós temos a certeza de que o nosso Deus está a nos proteger de todos os lados. E a Ele nós podemos clamar. Porque podem ser altos montes, podem ser impossíveis aquilo que o mundo tem levantado contra nós, mas para o nosso Deus, que é o Criador dos céus e da terra, irmãos, o nosso Deus, que é o Deus do impossível, irmãos, é o Deus que pode reverter e pode mudar qualquer situação em nossas vidas. Ele guardará a tua vida, meu irmão, até o grande dia, quando você gozará a Jerusalém celestial. Até lá, dificuldades vão aparecer. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando nós olhamos para trás nas nossas vidas, nós percebemos, irmãos, como as dificuldades são benéficas para nós. Quando a gente é maduro, a gente percebe como valeu a pena ter experimentado algumas experiências do passado que nos trouxeram dor, angústia, para que a gente pudesse, com maturidade, instruir os nossos filhos
momento. Vamos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, para que a gente possa não ficar atribulado, mas deixar Ele governar a nossa caminhada. Vamos pedir nessa noite essa graça. Meu Deus, nos colocamos aqui, Pai, em Tua presença para Te pedir nesse instante. Eu sei, Deus, que há muitos que estão nos ouvindo nessa noite e que têm, Deus, se sentido desprotegidos, mas Tu és a nossa proteção, meu Deus. Contigo, Tu estás a nos guardar de todos os lados, porque Tu guarda o nosso coração. Mesmo que a enfermidade nos toque, nos chegue, mesmo, Senhor, que as dificuldades apareçam em nossas vidas, nós estamos debaixo das Tuas mãos, protegidos por Ti. E Deus, assim não temos o que temer, porque o Senhor nos garante que chegaremos aos céus, que o Senhor nos garante que chegaremos à eternidade. E o que queremos nesse momento é que o Senhor nos dê essa segurança. Tu és o Deus que é o nosso socorro. Nós não olhamos para baixo, nós não olhamos para os homens, porque o nosso socorro vem do Senhor, do Criador dos céus e da terra. E te pedimos, nos ajuda, Senhor, aumenta a fé daqueles, Pai, que têm se sentido fracos nesse momento, que o Senhor os fortaleça, dando graça, para que eles possam, Deus, estar de forma prudente, se guardando contra esse vírus que tem rodeado nossas vidas, mas também, Deus, com o coração em paz, na certeza de que o Senhor já os protegeu, que o Senhor já os guarda. Meu Deus, eu te peço assim, e eu sei que o Senhor há de conceder essa graça às nossas vidas, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Antes de encerrar o culto, os meninos louvaram com uma canção logo no início, e que eu queria que você pudesse refletir mais uma vez na letra dessa canção. Você que tem andado ultimamente meio preocupado com a sua saúde, tem andado aí angustiado, na calada, às vezes sozinho no banheiro, em casa, medite na letra desse cântico. Em seguida estaremos fazendo a oração, encerrando o nosso culto. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escuta